Eu gostaria de dividir aqui com vocês um entendimento. Lá em Mateus, capítulo 26, em que fala, né? Ferirei ao pastor e o rebanho ficará disperso. Essa passagem ela se encontra também no livro de Zacarias. O que é que isso nos mostra? Que o Messias, quando ele veio à terra, ele saiu em busca das suas ovelhas que estava perdida aqui dentro da casa de Israel. O mundo, né? Vamos dizer que o mundo é do maligno, né? Então aqui também é a casa do diabo. Então ali ele ajuntou o rebanho. Ele juntou, junto com eles, estava ali, né, o Judas, uma fruta podre. Assim como lá no reino dos céus, Satanás também recebia do mesmo pão, da mesma palavra de vida, e mesmo assim se tornou filho da perdição. Mas assim, o Messias ele juntou o rebanho. Só que aí entra aquela passagem do lobo. Lá em João 10 fala que o mercenário, aquele que não é pastor das ovelhas, aquele que trabalha por dinheiro, aquele que vende a palavra aí dentro dessas sinagogas, não dá de graça, né? Porque o Messias ele dá de graça a palavra e diz, né? De graça recebeste, de graça dai. Então os mercenários são os cães, são os líderes religiosos que fazem a palavra de comércio. Então ali, o mercenário, quando vê a aproximação do maligno ou de qualquer coisa que vem contra as ovelhas, o mercenário foge. Ele foge e deixa as ovelhas por si só, vamos dizer, a própria sorte. E ele foge, mas o bom pastor, o único pastor, ele não foge. E quando chegou a hora do pastor ser ferido, ser entregue para ser levado ali, morto, assassinado pela lei de Moisés, ali, né, sendo entregue ali por Judas, o bom pastor, o único pastor, ele mostra que ele não abandona as ovelhas. Pelo contrário, ele dá a vida pelas ovelhas. Tanto é que quando Judas chegou ali para atraí-lo com um beijo, um falso amor, um amor da carne, né, vamos dizer assim, nos dias atuais, a gente sabe que esses cães aí, traidores da palavra, traidores do Messias, dizem que ama ao Messias, mas é um falso amor, é um falso beijo. Então, quando Judas chegou com aqueles sacerdotes, com aquele tanto de soldados para prender ao Messias, e o Messias estava ali com seus apóstolos, com seus discípulos, seus pequeninos, as suas ovelhas. Judas representando o lobo que veio com vários lobos devoradores. Lembra que o mestre disse: eu envio vocês como ovelhas em meio de lobos. Então não só Judas representava Satanás, o lobo, como também aqueles religiosos e o exército que chegou ali, de frente com o Messias e de frente com as ovelhas. Então aqueles lobos chegaram disposto a atacar. E ali o Messias não fugiu, o Messias foi corajoso, o Messias veio para cumprir tudo. Nem um J, nem um I, nem um tio poderia passar. Assim também como as profecias não deveriam ser quebradas. E ali o Messias toma a frente.
E ali pergunta: quem é Emanuel? Queremos a Emanuel, né? Foram atrás do Emanuel. E ali o Messias disse: eu sou. Ou seja, o Messias, ele não faz como mercenários, falsos pastores. Ele é o pastor que ele olha na cara dos lobos e diz: eu sou o pastor. E ali feriram ao pastor, como sabemos o final disso, né? E as ovelhas, aqueles 12, né? Vamos dizer assim, tirando Judas, ficaram dispersos, ficaram divididos, porque o lobo, ele vem para espalhar, ele vem para matar também, roubar, destruir. Ele vem para roer os ossos, comer a carne e retirar a lã das ovelhas. Então, Satanás e os seus anjos pegaram esse reino chamado Terra e dividiu ele em 3 partes. Uma ficou para Israel, a outra para Azazel e a outra para Ismael. O judaísmo, o pai das religiões. Depois veio o catolicismo, a mãe das religiões. E depois, dentro do catolicismo, saíram todas as demais religiões. As filhas, as protestantes, maçônicas, gospel, pertencentes aí a Ismael. E assim, eles fizeram uma outra passagem, uma falsa passagem, levando as ovelhas que estavam ali dispersas, que agora já não eram só apenas apóstolos, não eram apenas discípulos, mas aqueles também a quem os apóstolos levaram a mensagem. Porque o Messias, ele morreu, ressuscitou, voltou ao reino, mas os apóstolos, os frutos, continuaram a levar a palavra, porque o Messias disse: ide e fazei discípulos, e isso eles fizeram. Então, esses discípulos que os apóstolos fizeram, sem o pastor aqui fisicamente, em busca da verdade, vamos dizer que bateram de cara com essa falsa verdade. Essas ovelhas entraram dentro dessas religiões, dentro desses falsos abrigos, esses falsos apriscos das ovelhas, em busca da verdade. E assim elas permaneceram espalhadas em reinos divididos. Uns dizem: eu sou da Batista, sou da Adventista, Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová, tantas religiões. Ah, eu sou da Católica, sou da Umbanda, do Budismo, do Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, Espiritismo. Quantas religiões, quantas meretrizes na face dessa terra. E as ovelhas mergulharam achando que lá é a porta estreita. Mas na realidade é o falso caminho, é o caminho largo e espaçoso que estão induzindo essas ovelhas espalhadas à perdição. Uma casa, um reino dividido, que não subsistirá. Mas o mestre prometeu que iria dar a sua mão para essas ovelhas. E ali ele começa a chamar essas ovelhas para fora dos falsos abrigos, chamando: venham, pois eu sou o abrigo de vocês. Eu sou aquele que é maior do que o templo de pedra que vocês entram. Eu sou o verdadeiro celeiro que ajunta o rebanho.
Eu sou a água que mata a sede de vocês. Eu sou o pão, o verdadeiro alimento. Eu sou o descanso do espírito de vocês, do entendimento de vocês. O descanso que vocês tanto procuram quando vocês entram nesses lugares e procuram pela verdade. A verdade sou eu. O caminho sou eu. A vida sou eu. E ali essas pessoas, essas ovelhas, que são frutos, né, dos apóstolos, que têm a essência, o DNA do Messias, que pertencem mesmo ao bom pastor e ao único pastor, elas se chegam para o rebanho, elas saem de dentro desses falsos apriscos e vêm e entra na mente, no entendimento, através do entendimento, dentro daquele que é o verdadeiro templo do Pai. E ali ouvem a voz do pastor e sai de dentro dessas religiões. E ali o Messias, ele ajunta. Mas aquele que permanece dentro dessas sinagogas estão espalhados, continuam espalhados. Mas agora é a hora do ajuntar. É aquela hora que o Messias diz assim: as minhas ovelhas, elas me conhecem, e elas ouvem a minha voz, e elas fogem dos estranhos. Porque as ovelhas, elas não conhecem voz, entendimento, ensino de bodes. Elas entendem os ensinamentos do Cordeiro. Eis que estou à porta e bato. Aquele que me ouvir, aquele que abrir a porta, o seu entendimento para me receber, esses aí eu entrarei dentro da sua casa, dentro do seu entendimento, e cearei com ele, dividirei meu pão com ele, e ele também dividirá o seu pão comigo. Por isso, em João 10, ele diz: e haverá um só rebanho. Esse rebanho são os pequeninos do Pai, que já estão se unindo agora. São esse rebanho que saiu dentro dessas religiões. Fugiram dos falsos pastores, os falsos guias cegos. E um só pastor. E eu me lembrei aí dessa passagem da mulher samaritana, para ser mais exata, nesse versículo aí, em que o mestre, ele diz: mas a hora está chegando, a hora está próxima, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, a verdadeira obediência, os verdadeiros filhos do Pai, adorarão, obedecerão ao Pai em espírito e em verdade. O nosso Pai, meus irmãos, ele não pode ser encontrado dentro de uma casa edificada por mãos humanas. O nosso Pai, ele não aceita sacrifícios ou coisa do tipo física que os homens façam para dizer que estão buscando e servindo ao Pai. Até mesmo porque o nosso Pai, ele não é servido pelas mãos dos homens. E essa passagem acaba confirmando que o Messias, o verdadeiro templo das ovelhas, o verdadeiro abrigo, celeiro das ovelhas, estava juntando o seu rebanho. Enquanto esteve aqui na terra, ele juntou os seus apóstolos. A hora chegou. Era aquela hora, aquele momento em que ele estava falando com a samaritana. A samaritana também fazia parte daquelas ovelhas que estavam perdidas dentro deste mundo do maligno. Então, por isso que ele diz: mas a hora está chegando. Por que chegando? Chegando no futuro.
Quando o Pai enviasse o Espírito da verdade, que até então o mundo não tinha conhecimento e nem tem, porque não pode receber, mas só aqueles que realmente forem do Pai é que vai receber o entendimento verdadeiro na sua mente, no seu entendimento. Então, o Messias, ele fala do futuro, que é o hoje, e ele fala daquele presente ali, com a mulher samaritana. É como se ele dissesse: mulher, a hora chegou que você e nem ninguém que realmente for ovelha do Pai vai lá buscar meu pai no monte, dentro de um poço aí artesanal, um poço onde tem aí uma água suja, pouca água, a falsa água, que mata a sede temporariamente, mas não mata de fato, porque eu sou a verdadeira água. Mulher, você não deve buscar o Pai também lá naquele templo físico, porque a hora chegou. Eu estou sobre a terra, mulher, eu sou o pastor e estou ajuntando as minhas ovelhas. E a hora também está chegando, mulher, quando meu Pai enviar o Espírito da verdade para aqueles que ainda terá ali o véu sobre a face, e esse véu será arrancado. Então, esses aí sairão desses falsos abrigos, mulher, e seguirão a mim através do Espírito. Eu que sou o único pastor. E aí, mulher, as minhas ovelhas, elas não ficarão mais dispersas, seguindo a deuses estranhos, a falsos maridos. Assim como você tinha maridos, vários deuses, mulher, e você abandonou aí agora o seu pote aí, abandonou as velhas práticas para me seguir. Assim também chegará a hora em que tem outras ovelhas que ainda não pertencem a este abrigo, a eu, que sou o verdadeiro abrigo, que se chegarão ao verdadeiro abrigo e sairão dos falsos abrigos. Então aqui o Messias, ele fala para a mulher a respeito daquele momento em que ele esteve aqui com as suas ovelhas, ajuntando o rebanho, e fala deste momento que estamos vivendo hoje, em que através do Espírito da verdade, o Consolador, ele se faria presente nas nossas vidas.